Bom, senhores, boa tarde, então, aqui, Brasil, boa noite, Angola, 8 horas aqui, 4 horas a mais, ok? Todo mundo está me escutando bem, tranquilos? Ok, vamos lá então, senhores. Nós vamos estar conversando hoje sobre um tema que eu considero de extrema importância e de uma responsabilidade muito grande nossa para quem trabalha com riscos de qualquer tipo de tipologia, qualquer tipo de disciplina, tá certo? É a questão da interconectividade. Mas eu acho que é uma forma da gente mudar o nosso mindset para a gente poder estar alterando como que nós temos que estar trabalhando, de uma maneira direta. Tanto é que a própria norma 31.050 já fala nisso, claramente colocado, ok? Então, o nosso objetivo de estar batendo um papo com vocês aqui agora sobre riscos estratégicos, eu vou estar falando aqui sobre os 10 desafios que afligem, né, a cabeça dos principais dos executivos aqui do Brasil, aí do Brasil, tá certo? Fiz uma condensação das principais pesquisas de mercado que saíram esse ano e consolidamos em 10. Então, a gente vai mostrar esses 10 e mostrar que tem que ser feita de uma outra forma a gestão e o monitoramento. Vamos ver se vocês concordam ou não, mas eu acho importante a gente trabalhar com isso. Bom, qual é o nosso objetivo desse webinar? É demonstrar para vocês a necessidade da gente evoluir, ou seja, sair do modelo tradicional de gestão de riscos, tá certo? Que é só trabalhar com a matriz de riscos, não tem como mais a gente fazer isso, senhores e senhoras, frente ao quê? Aos ambientes que estão hoje altamente o quê? Interconectados, voláteis, complexos, acelerados e exponenciais. Então, isso hoje é uma realidade, não é que vai ser daqui a 2 anos, 5 anos, 4 anos. Já bateu a porta, antecipou, e nós temos que estar revendo a forma da gente trabalhar. Então, isso eu acho que é fundamental. E isso significa que vocês que estão aí me assistindo, nós temos a obrigação de estar sensibilizando a empresa para ela poder também seguir essa mesma toada. Que quando o evento bate na porta, né, de uma forma inesperada, aí o pessoal arrepia e vai cobrar, né, de nós, gestores, o porquê que não foram avisados. E às vezes não dá porque não tivemos as ferramentas devidas, ok? Bom, o que eu quero então iniciar o nosso bate-papo aqui, claramente colocado. Nós estamos hoje, senhores, naquele mundo nave, que o mundo nave vocês já ouviram falar, já conhecem, né? Foi a pesquisa que a própria Ernst Young, consultoria internacional, fez, o que eu concordo plenamente com ela. O nave é que nós estamos num mundo que não é linear, então as mudanças hoje não têm padrão previsível, elas são abruptas, elas são disruptivas, as mudanças que estão ocorrendo, são extremamente aceleradas, os ciclos ficaram menores, ou seja, a decisão nossa, de vocês, né, do executivo, do conselho, tem que ser rápida, não podemos perder a janela de oportunidade, tá certo? Voláteis, ou seja, alta intensidade, é a questão da economia, política, social em todos os níveis. Vemos aí a guerra aí do Irã com os Estados Unidos, Israel e etc. Esse ambiente geopolítico, geoeconômico extremamente conturbado, impactando o mundo como um todo, e a questão da interconectividade, que é a primeira vez que aparece a interconexão isolada, sozinha, dizendo o seguinte: ó, estou aqui, eu existo, e, na verdade, esses eventos e os riscos, eles formam uma rede complexa e global. O que isso significa para nós, de uma maneira clara e direta? Que o mundo e os eventos que estão ocorrendo hoje, eles vão continuar a ocorrer numa frequência maior, numa velocidade maior, e cabe a nós, que somos gestores de riscos, tanto gestores dentro das empresas como consultores, de estar preparando, na verdade, a própria empresa, né, o mercado como um todo, em estar suportando eles. Quando eu falo suportar, senhores, o mundo nave, ele não prevê especificamente, a gente só, de uma maneira muito clara, prevenir. Nós temos que ser resilientes, eu tenho que antecipar para poder levar a pancada e não quebrar, e não cair. Então, esse é o grande desafio que nós temos, porque muitos dos eventos que vão estar sendo materializados ou cenários,
eles são eventos considerados, né, incontroláveis. Então, eu preciso gerir, preciso monitorar, tá certo? Então, o mundo nave, ele reorienta essa leitura, né, para esses 4 vetores que nós colocamos, que fazem o cenário do século XXI ficar extremamente dinâmico. Então, essa é a visão que nós temos que ter, no meu ponto de vista, também. Quando a gente fala que o mundo hoje não é mais linear, quer dizer que ele seja só exponencial. É que a relação de causa e efeito, ela não é mais proporcional. É isso que nós temos que entender. Ou seja, eu posso ter uma pequena perturbação, como está escrito aí no slide, e essa pequena perturbação, por um desencadeamento do efeito cascata, por exemplo, se tornar uma grande consequência para a empresa. Mas a perturbação, tecnicamente, foi pequena se olhar sob um ponto de vista isolado, tá certo? E, às vezes, grandes intervenções, né, vai ser extremamente modesto a nossa ação, quer dizer, o resultado, né, desta ação que vamos fazer. Aqui fica claro, perdão, aqui fica claro para nós o quê? O que vem a ser você falar em ser linear, constante, e aqui ser você não ser linear. Ó. Então, você fica sem controle do que pode acontecer, ou seja, as consequências podem ser diversas, dependendo da forma como as causas podem ser interconectadas. Por isso que a relação causa e efeito não é mais a mesma proporção. E isso hoje ficou claro, vocês olharem a própria guerra do Irã, né, com os Estados Unidos, o que aconteceu. Né? A resposta que o Irã deu foi uma resposta desproporcional, né, ao que o americano estava esperando. A aceleração, o ciclo é cada vez menor. Quando a gente fala em aceleração, o ciclo de decisão fica cada vez menor. A janela que nós estamos para tomar decisão, ela ficou pequena, mais do que estava antes. Você pegar aqui o ciclo ODA, por exemplo, que é dos militares, né, principalmente o pessoal da aeronáutica, aonde o comandante americano na Guerra da Coreia identificou, né, que o MiG ele tinha uma falha, que é quando virava, o pessoal não conseguia enxergar o inimigo, e o americano podia fazer isso. Vejam vocês. Então, por isso que ele montou esse ciclo, que era para você estar observando como que o inimigo estaria agindo, tá certo? Você ia, na verdade, se orientar frente àquilo, você ia, na verdade, tomar uma decisão e para poder agir. Mas esse ciclo hoje ficou muito pequeno. Isso entra com o ciclo de decisão, entra com o ciclo de produto, entra com o ciclo da notícia, que é quase instantâneo em real time, certo? Em tempo real. Então, se acontece um evento para mim que pode ser impactante, eu tenho que ter uma resposta já efetiva. Não tem que reunir conselho, não tem que reunir o comitê de crise. Tudo isso daí, senhores, era de um tempo que o mundo era mais estático, certo? Então, hoje, os horizontes temporais que os ciclos estão acontecendo, eles eram simplesmente impensáveis há 15, 10 anos atrás. Então, isso é um ponto que nós temos que estar repensando, nós temos que repensar como que nós podemos estar acompanhando esta velocidade. A volatilidade não diz respeito, né, somente à sua existência. Ah, é incerto, a gente sabe que é incerto, mas nós temos que entender a abrangência dessa volatilidade, a amplitude que ela tem e a frequência das oscilações. Ou seja, não é uma vez ao ano que acontece, pode ser muito mais do que isso, 3 vezes ao ano, 4 vezes, o clima aqui no Brasil, por exemplo. Então, nós temos que entender qual vai ser o espectro, né, que estamos falando, para que a gente tenha noções claras do que tem que fazer. Então, eu não estou mais hoje percorrendo uma linha que, de vez em quando, nós temos o quê? A volatilidade. A minha linha é essa que está mostrada aqui nesse slide, que eu acho esse slide muito bom em função disso, essa aqui, que ela quebra, na verdade, qualquer padrão e vem mostrar para a gente que o evento pode estar acontecendo, porque ele é incerto mesmo, e pode estar acontecendo 3, 4, 5, 6 vezes ao ano, dependendo das variáveis que estão ocorrendo hoje no mundo. Entre eles, por exemplo, a guerra, tá certo? Ninguém mediu ainda quanto que isso está impactando ou não o clima. E por aí afora, estou dando para vocês ideias. As questões, por exemplo, nossas aqui, de que tensões geopolíticas, geoeconômicas, polarização social, fragmentação. Então, tudo isso são eventos que são extremamente voláteis e que têm, na verdade, consequências
ruins, na verdade, grande parte deles, até boas, até pode gerar, inclusive, oportunidades. Mas nós temos que saber trabalhar agora não só com o risco isolado, mas sim com um conjunto de riscos que fazem a interconexão entre eles, senhores. Essa é uma sacada que nós temos que ter e que temos que fazer. Então, a interconectividade é um ponto que bate e bate na veia nossa, que está aqui. Então, ele é uma perturbação relevante, tá certo? Não fica mais somente localizado. Vimos aí, de novo, a guerra do Irã, na verdade, com os Estados Unidos, pegou o mundo inteiro está sofrendo com isso, tá certo? E o terreno hoje do risco virou sistêmico. Por definição, ele é um risco sistêmico, que é aquele risco que impacta e faz, né? Consegue fazer o efeito cascata de uma maneira direta. Então, nós temos que estar olhando isso de uma outra forma. Ou seja, isso que está hoje, agora aqui no slide de vocês, passou a ser o nosso dia a dia. Nós temos que estar olhando o que um risco influencia no outro, porque não são mais riscos 100% conhecidos. Eles eram quando não tinham estas características do mundo nave. Então, é isso que é importante. Então, eu tenho que lidar hoje com um contexto disruptivo, ele quebra o padrão, ele quebra o status quo, obrigatoriamente. Então, nós temos que repensar isso de maneira clara. Ele envolve, na verdade, né, a quebra do funcionamento, né, normal que via e cria um novo modelo, cria uma nova forma de fazer. E isso bate na gente. Temos que pensar nisso. A disrupção também vem para nós que somos gestores de risco. Fundamental importância para nós. E aí a gente volta no passado um pouco para ler o livro do Beck, que já falava na sociedade dos riscos, o quê? Que o mundo ia ser completamente diferente nessa sociedade nossa, aonde os riscos iam ser o quê? Voláteis dos contextos globais, né? Causa e efeito, ou causa e consequência, eles não são mais limitados à posição ou espaço geográfico. E isso hoje é uma realidade. A gente tem que pensar nisso. Vocês estão vendo aí os efeitos da geopolítica, a geoeconomia, a questão da, tecnicamente falando, da cisão, o briga ou queira fazer a competitividade entre Estados Unidos e China, Rússia, Ucrânia, tudo isso. Quem tinha apostado há tempos atrás que a Rússia ia fazer um passeio sobre a Ucrânia, errou grandemente, porque não foi essa a situação que criou, em função de N variáveis que deviam ter sido mapeadas, né, previsíveis, né, pelo russo, no meu ponto de vista. Então, os riscos sendo interconectados, interdependentes, muda praticamente tudo, porque não tem mais o quesito espaço, tempo e o social. Se misturam. Basicamente se mistura, porque ele está batendo no outro risco, está tendo uma conexão forte com ele, está fazendo uma integração com ele e está saindo não apenas mais um risco, pode sair vários riscos simultaneamente. Daí também entra a policrise. Então, neste mundo nave, senhores, o que os senhores têm que pensar? O que nós temos que fazer uma reflexão. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é simples, é desconfortável, mas tem que causar em nós, gestores de risco, uma reflexão forte, porque nós temos que bater forte nas empresas nossas para a gente poder ficar amparado, ancorado, subsidiado. Senão, a gente vai ficar simplesmente com a brocha na mão, quando acontecer, a gente cai. Que nós é que seremos os co-responsáveis de não ter enxergado ou visto. Então, isso é fundamental. Então, a pergunta que eu faço, por que existem empresas que conseguem atravessar choques aparentemente fatais e se saírem mais fortes, enquanto outras, tecnicamente bem equipadas, bem estruturadas do que as outras, eles entram em colapso diante de eventos que, depois de fazer o estudo, parece o quê? Parece que esse evento era previsível. Então, a resposta que eu tenho para essa pergunta, e a resposta é para nós, como um todos, qual é? Né? Estamos fazendo o melhor, da melhor maneira, a gestão de riscos? Nós estamos fazendo sob o ponto de vista de estarmos acompanhando a dinâmica e evolução do mundo, dos acontecimentos, do que está acontecendo? Então, senhores, a resposta para isso é não, não estamos, desculpe. E não sou eu que falo só isso, eu acho também 200%, mas a própria pesquisa da Ernst Young falou
que tem que transformar a gestão de risco. A gestão de risco hoje ela é estática, ela não é uma gestão de risco considerada dinâmica, tá certo? A gente mostra a matriz de risco, né? Ela plantada, né, no papel com probabilidade e impacto, quando na verdade não estamos avaliando só isso. Nós não devíamos estar só avaliando isso, tem que ser muito mais. Então, a gestão de riscos, como é praticada hoje, no mundo, não é Brasil, isso é mundo, está completamente desalinhada com o mundo nave. O que eu concordo. Basta eu falar para vocês, citar um único ponto: interconexão. Muito pouca gente, muito pouca empresa faz a interconectividade em riscos. E temos que fazer. Não tem como não fazer, senhores. Isso é um ponto que eu considero hoje fundamental, principalmente para os riscos estratégicos, a união dos riscos. Nós temos que fazer isso daqui. É um estudo que exige da gente, né, essa integração, obrigatoriamente, tá certo? Então, o que o pessoal fala? Em uma época de mudanças aceleradas, e muito maior volatilidade, risco depende de processo lento e intermitente. É verdade, nós sabemos disso. Eu sei, e os senhores também sabem, de quanto tempo o Conselho vai revisar, na verdade, a sua matriz de risco. A cada 6 meses? A cada ano? Não existe isso, senhores. É em real time. É real time. Então, o dashboard nosso hoje tem que ser em tempo real. Nós temos que estar acompanhando os problemas que estão afligindo, colocando, na verdade, né, uma certa retirada do sono dos gestores, tanto dos executivos, dos presidentes e do conselho, como também nossa, dos gestores de riscos. Não pode fazer isso aqui a cada 6 meses. Senão, haja promessa, haja novena para a gente poder manter isso daqui em dia, certo? Haja promessa, porque não tem jeito, temos que rezar todo dia, toda hora, porque as coisas estão numa evolução muito grande. Então, senhores, o que eu peço para a gente poder fazer? Uma reflexão e a gente fazer uma troca de mindset. Nós temos que mudar agora a forma de pensar, forma de agir. Nós temos que refazer de uma outra maneira. E eu estou falando isso, fazendo esse webinar, com qual objetivo? Que a gente realmente faça algo diferente, que o mercado passe a fazer, certo? Nós temos que ter algo para poder mostrar para a alta gestão que não estamos mais numa fase de mostrar probabilidade e impacto, que isso é século XX. Século XXI não é só isso. Tem que ter também, mas não é só isso. Então, obrigatoriamente, pela aceleração do contexto, nós temos que trocar, obrigatoriamente, tá certo? Aí entra o quê? Em um mundo de interconectividade, a área de risco não pode ser uma área isolada. Está lá sozinha, está lá, né, lá em cima, está lá olhando lá né, na Torre de Marfim e olhando os restos das unidades por fora. Isso não existe mais. A interconectividade hoje, a volatilidade hoje exige que os gestores tenham uma participação ativa. E isso cabe a gente conscientizar. A empresa não quer fazer. Tudo bem, então tem que saber qual é o risco que está correndo, que é um risco sistêmico. Isso é importante. Ou seja, nós temos que ter novas metodologias e novas ferramentas. E aqui entra a ISO 31050. A 31050 é uma nova, né, um novo framework que ele integra o ciclo de inteligência dentro da gestão de riscos. Por que ele integra? Porque o mundo está mudando constantemente, as variáveis estão mudando. E são variáveis de fora, externas. Claro, a gestão aqui, o ciclo de inteligência, ele vai olhar também dentro, mas grande parte hoje das variáveis vem de fora que impactam na veia a empresa. Não tem jeito. Então, nós temos que estar olhando isso daqui, acompanhando isso. E como é que vamos acompanhar se a gente não tem um ciclo de inteligência implementado e formatado? Então, em um ambiente desse que estamos vivendo hoje, nós temos que ter outras ferramentas, outras metodologias, senhores. Não tem como a gente aceitar mais. Isso eu falo que é uma tendência do mercado mundial, tá certo? E tem que ser uma tendência do Brasil. Nós temos que pular na frente também, tá certo? Não tem como a gente ficar para trás, olhando isso daqui o tempo inteiro. Então, a gestão de riscos hoje, a nossa gestão de riscos hoje, ela tem que estar integrada e casada com a parte da estratégia da empresa. E a estratégia da empresa, ela vai mudar e a empresa tem que ter essa flexibilidade, essa agilidade estratégica, esta agilidade organizacional. Quem não tiver
uma aceleração nas suas adaptações, tendem a morrer, tendem a não sobreviver a determinadas disrupções. Isso não sou eu só que falo. O mercado está falando, os exemplos que nós estamos dando aí é o que estão acontecendo agora, nesse momento. Imagine vocês na Europa agora, pessoal que não tem, que não se preparou, que não tem energia, a crise energética em função, né, do Estreito de Hormuz, quer dizer, pancada forte que vem pela frente, vem mais ainda. Quer dizer, o preço do petróleo que sobe, que isso mexe com a economia do mundo inteiro. Então, não tem milagre, certo? Então, isso é um ponto fundamental da gente estar trabalhando e estar olhando. Então, faz parte, né? Risco com estratégia, isso é constante. E não pode ser um documento, desculpem, documento estático. Ó, vou colocar aqui, daqui a um ano eu olho, daqui a 6 meses eu olho. Não existe isso. A estratégia pode mudar de um dia para outro, de uma hora para outra, de acordo com as variáveis. E a empresa tem que estar preparada para isso, obrigatoriamente. Para isso, tem que estar tendo a questão da antecipação, prevendo que isso poderá ou poderia ter acontecido. Isso é importante, tá certo? As empresas só vão ter êxito se e somente se a gestão de risco for empoderada. Não tem jeito. Então, ela deixa hoje, com o que está acontecendo no mundo hoje, senhores, o mundo como um todo está empoderando e colocando gestores de risco em posições chaves, em posição de tomada de decisão junto com a alta gestão. Por quê? Porque é risco. É risco que pode colocar, né, em exposição a sobrevivência da empresa, tá certo? É importante a gente ter esta visão. Claro, mas a minha empresa, estou aqui no Brasil, e daí? A gente não está sendo afetado? O mundo inteiro está sendo afetado, inclusive o Brasil. Pode ser menos, pode ser mais, claro, tem setores e setores, concordo com vocês. Mas os setores que são mais afetados, que estão sensíveis, que estão, na verdade, extremamente, né, preocupados, tem que estar mudando isso daqui. Eu tenho, né, e conheço, e temos clientes nossos aí que foram afetados lá com a questão do Estreito de Hormuz e com o Mar Vermelho. E foram pegos de surpresa. Por quê? Porque simplesmente achava que não era responsabilidade deles, tá, serem pegos de calça na mão. Tem empresa que tá, empresa brasileira que está sendo pressionada hoje a fazer o quê? A fazer mudanças estruturais de não ter unidade de negócio em zona de guerra, porque os acionistas não querem, tá certo? Agora, o que é uma zona de guerra? A América do Sul pode ser no futuro, a América Central já é hoje, como é que fica? Então, tudo isso aí muda, e muda o contexto. Então, nós temos que saber o que está acontecendo e como que poderá acontecer. Aí entra um ponto importante, eu preciso trabalhar com cenários, hipóteses. Nós temos que trabalhar com hipótese. E a alta gestão vai ter que trabalhar com hipótese, porque o plano estratégico é uma hipótese. E risco, gestão de risco, gestão de cenários também é uma hipótese. Nós temos que trabalhar com isso, com algumas hipóteses. 3, 4, não é com 200, 3, 4 que temos que trabalhar, mas temos que fazer, temos que criar. Então, a gestão de risco, senhores, tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. O que é ser estática? Matriz, probabilidade de impacto chapada a cada ano, eu mostro para o conselho, a cada 6 meses eu mostro para o conselho e fica por isso mesmo. Não pode, porque se tiver né, um evento disruptivo no meio do caminho, nós vamos dizer o quê? Que é culpa de Deus? É destino? Não estava previsto? Não tem essa desculpa mais. Inclusive, a questão do tempo hoje, está na mão de Deus. Não está, não. Está na nossa mão saber o que vai acontecer. Nós temos hoje aí sistemas para poder estar monitorando e pilotando. Se eu sou uma empresa, meu business exige que eu tenha, né, monitoramento em real time do tempo, tem que ter uma central que funcione 24 horas. Não tem jeito para pilotar isso daí. Ah, mas não é função minha? Claro que é. Claro que é. Se afeta o business, afeta o risco em si. Então, esta visão, senhores, é que eu acho que nós temos que estar, né, mudando o nosso mindset claramente colocado. Então, não é mais somente a matriz de risco. Vejam bem, eu não estou condenando a matriz de risco, muito pelo contrário, tá certo? Mas nós temos que usar a criticidade com outros argumentos melhores, para evitar o efeito cascata, o efeito dominó, tudo isso que a gente tem aqui na frente. Então, senhores, o que eu bato, né, e falo, né, com a gente aqui abertamente, né? Nós temos que olhar para frente, não para o retrovisor. É para frente que temos que olhar. E a gente, ao olhar para frente, nós temos que enxergar sinais fracos, enxergar possibilidades de ruptura.
E é interessante isso, que eu estava lendo sobre a questão da complexidade do mundo, que tem a matriz aí do Stanley, por exemplo, que ele fala isso, e do Igor Ansoff, certo? De 75, o artigo dele, que já falava na questão de estar reconhecendo esses sinais fracos para ter resiliência, senhores. Artigo de 75. E confesso aqui a minha ignorância que eu não conhecia este artigo dele, onde ele dá uma série de dicas muito boas. Né? Vejam, 1975. Por isso que eu falo, tá certo? E digo, conceito é tudo. Né? Conceito é tudo. Por isso que eu ainda uso o conceito de Clausewitz da guerra, conceito lá do Igor agora de 75. Escrevi no meu LinkedIn, escrevi um artigo sobre isso. Eu achei fantástico isso daí. Então, nós temos que estar olhando sempre para frente para poder verificar o que pode vir a acontecer. Essa imagem que eu adoro, vocês sabem disso, eu amo essa imagem, por quê? Porque ela mostra a realidade. Para trás está claro, óbvio. Por que o americano não previu que o Irã ia fazer? Hoje está claro para nós. Estava claro naquela época. Alguém de nós pensou que o Irã podia responder desta forma? Não era nossa obrigação, mas era a obrigação da inteligência americana, desculpe. Claro que era. Deveria saber e deveria ter tido uma resposta para não impactar o mundo como um todo. Então, nós temos que praticar o anacrônimo chamado ARARA: antecipar, resistir e absorver, responder e adaptar, desde que eu tenha condições de antecipar. Antecipar. Aí entra um ponto, né, para a gente poder estar, vocês tendo isso aqui para vocês poderem pensar e vocês depois criticarem. A nossa pergunta tem que mudar hoje, obrigatoriamente. Eu não tenho que perguntar mais quais são os riscos mais críticos que a minha empresa tem, para eu tratá-los efetivamente. Não, não é isso. Porque hoje, vocês vão ver aqui, os riscos críticos hoje, grande parte deles que está aqui, certos 10 riscos mais críticos ou os desafios, estão no quadrante vermelho. E por que no quadrante vermelho? Porque o impacto tem que ser severo para ele ser crítico. Então, uma grande parte vai estar no severo ou no massivo, o impacto. E a probabilidade vai ser alta ou muito alta, senhores. Pode não ser elevadíssima, mas é alta ou muito alta. Alta, com certeza. Você pode até me questionar, mas alta vai ser. Aí você tem 10 riscos considerados preocupações dos executivos brasileiros, sendo que esses 10 riscos estão no quadrante vermelho. E aí? Vou tratar todos? Não é tratar. Eu tenho que olhar e fazer a pergunta diferente. Porque aí eu preciso trabalhar com conexões. Eu preciso trabalhar, na verdade, com uma forma de saber o seguinte: a minha empresa suporta, a minha empresa sobrevive, a minha empresa aguenta a pressão sistêmica. O que é pressão sistêmica? É o que eu vou tirar de interconexões que os riscos podem fazer. Podem fazer, não que vão fazer. Podem, porque risco é incerteza. Cenários de risco, ele é incerteza. E nós temos que trabalhar com isso. São possibilidades, são hipóteses. E todo mundo tem que saber disso, desde o conselho até o gestor. Isso é hipótese. E tem que ser uma hipótese plausível. Para isso, nós temos que mergulhar e entender bem a interconexão, entender bem o negócio, para aí vai fora. Então, se você tem uma matriz de impacto cruzado, eu preciso extrair desta matriz aqui o que eu considero de mais importante e de conexões. Aqui diz o quê? Dois daqueles 10 desafios, eles estão aqui no quadrante amarelo da interconexão, eles são dependentes. Eles dependem dos outros 8 para poder acontecer. Então, esses 2 aqui eu já vou descartar, embora seja crítico. Porque se eu não tratar os outros 8 riscos, esses daqui, né, independentemente, não vai acontecer se eu tratar. Se eu não tratar, esses aqui vão acontecer. Mesmo se eu colocar tratamento para eles, porque eles vão ter o quê? Ele vai ter, na verdade, né, a influência constante das fontes, que nesse caso aqui é entre os riscos. Tenho nesse quadrante 2 aqui a motricidade, os que são motrizes. Tenho 3 que são os influenciadores. E o restante ficou aonde? Ficou tudo aqui no quadrante 1, que é a de ligação, que é o local onde nós temos o quê? Instabilidade. Esses riscos aqui causam instabilidade para o ambiente da empresa. Então, eu estou até mudando, consultando, estudando para saber se... Porque hoje a regra qual é, senhores? Riscos motrizes são os prioritários. Riscos de ligação não são prioritários, são em segundo escalão prioritário.
Eu hoje, estudando melhor, mergulhando, vê que coisa incrível, né? Eu fiz uma tese sobre isso. Quando eu fiz a tese, eu não tinha essa maturidade, essa visão que eu tenho hoje. Para falar abertamente com vocês. Eu considero os riscos de ligação os mais nefastos, os mais influentes, porque eles causam a instabilidade na empresa, certo? Eles causam um turbilhão na empresa. Então, para mim, e eles que causam o efeito cascata, certo? Então, no meu ponto de vista, que são os riscos. Eu posso ter aqui um risco influente aqui que pode destacar ou empurrar o resto para poder fazer o efeito cascata, certo? E eu vou provar isso para vocês aí, nesse exercício que nós fizemos aqui. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Se você apresentar só essa matriz aqui, senhores, chapada, né? O que é a chapada? Matriz de risco simplesmente colocada, não vai acontecer nada. A gente não vai enxergar isso. Isso aqui, ó, desculpe. Se mostrar só essa matriz, você não vai enxergar isso. Você não enxerga isso. Não enxerga. Nós vamos chutar para saber qual é a conexão que tem. Se você fizer a interconexão, usando a técnica que quiser usar, isso aqui é o teorema de Bayes, dá para vocês fazerem isso aqui, seguindo a técnica da escola francesa. Então, tem a escola francesa, a escola americana, mas elas não variam muito, é mais ou menos isso. E eu tenho que saber o que é um, o que é outro. Então, essa é a grande sacada. E quando vocês cruzam isso numa matriz de priorização, você já vai saber o seguinte: a obrigação nossa qual é? Esse segundo, né, essa segunda linha aqui dessa matriz, são os riscos que estão o quê? Que são considerados de ligação, ou seja, eles são riscos que são, ao mesmo tempo, influenciadores e, ao mesmo tempo, eles são o quê? Influenciados entre eles, ou seja, os motrizes influenciam eles, ou podem influenciar. Eles, entre eles, causam um turbilhão que é a incerteza, e, ao mesmo tempo, eles influenciam os dependentes. Então, tem que olhar isso aqui e verificar quais dos motrizes pode desencadear, por exemplo, um efeito cascata, um efeito que pode ter o dominó. Então, eu preciso entender isso daqui. Essa é a grande sacada que nós temos que procurar fazer. E eu só vou enxergar isso aqui olhando a matriz de impacto cruzado ou a matriz de conectividade, que hoje a 30.050 pede que nós façamos isso. Tem até um anexo da norma que ela fala que tem que fazer a questão da gestão do risco sistêmico e etc., que é um risco emergente. Então, com essa tipo de atitude nossa, a gente sai, né, de fazer uma matriz de risco simples, sob o olhar de probabilidade de impacto, e nós partimos para isso. Porque não tem outro jeito, senhores. Estava pensando, pô, a gente vai complicar mais a vida de todo mundo? Não tem jeito, porque hoje o ambiente é complexo. E para ambientes complexos, preciso ter soluções que suportem esta complexidade. O ambiente por si só já é complexo. Então, se vocês olharem esses 10 riscos aqui, né, inteligência artificial sem retorno, pressão sobre custos de margem, cibersegurança e os ataques digitais fortes, geopolítica e estabilidade global, baixa velocidade de adaptação organizacional, né, escassez de talentos estratégicos, resiliência operacional, né, insuficiente, tá certo? Eventos climáticos e ambientais, governança incapaz de lidar com a complexidade e dependência excessiva de ecossistema de terceiro, eu posso ter uma ideia clara se eu for cruzar e entender o que pode dar daqui para frente. Claro, isso daqui, senhores, ela são hipóteses, mas nós temos que fazer. Não tem jeito. Os senhores podem discordar de mim, não tem problema nenhum, mas tem que fazer esse exercício em conjunto. Então, o que é a gente acompanhar em tempo real? Eu vou ter a minha criticidade da matriz, probabilidade e impacto, tenho que fazer a interconexão, obrigatoriamente, para quê? Para eu ter uma matriz de priorização e enxergar aonde que esses riscos estão frente o quê? Aos respectivos ambientes. Então, tem que entender. No caso nosso, os riscos de ligação, eles são críticos e, ao mesmo tempo, causam uma estabilidade. Então, eu preciso focar ali. Ali vai ser o meu problema maior. Por quê? Porque eu tenho que fazer a interconexão e entender dele, né, quais são os que vão estar dando a policrise, ou seja, fazer um efeito cascata que eu vou estar sofrendo. Então, eu preciso captar esta visão para eu estar fazendo. Ou seja, o que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui? A pergunta que eu tenho que fazer: os riscos interconectados resultam em policrises. São crises que acabam surgindo simultaneamente ou
dentro de um desencadeamento que eu posso tentar entender. É isso que acontece. Essas policrises, obrigatoriamente, é que fazem a pressão sistêmica aonde? Em cima da empresa. Então, a pergunta que eu faço, minha empresa suporta isso? Que o máximo que vai acontecer aqui, eu lidando com riscos desta magnitude, desta complexidade, é a resiliência, senhores. Eu não tenho como prevenir, por exemplo, a geopolítica. Não tem como. Não tem como prevenir isso, certo? Ela pode ser a desencadeadora. Como é que eu vou prevenir? Não tem. Preciso ser resiliente ao que pode vir a acontecer da geopolítica. Eu não tenho como prevenir que não vai chover ou que vai chover bastante. O que eu posso fazer é me preparar para, se chover bastante, eu estar, né, preparado para isso, resistente para isso, tá certo? Para poder absorver a pancada, e se não chover, também. É isso que a gente tem que fazer. Não tem outro caminho para a gente mais trabalhar. E a empresa tem capacidade, tenho competência para isso. Então, neste caso nosso aqui, né, o que a gente montou e nós fizemos aqui? Nós fizemos o efeito cascata, saindo da onde? Da geopolítica, e veio com a questão da interrupção cibernética. Quer dizer, a geopolítica, no fundo, ela foi, né, a culpada disso acontecer. Por quê? Como a geopolítica hoje, ela afeta o supply chain. O que é afetar o supply chain? Ela vai apertar o quê? Ela causa estabilidade, tem que procurar outra rota, vai procurar novos fornecedores, a cadeia vai ficar obrigatoriamente o quê? Com uma margem apertada, com um custo apertado. Estes custos vão estar batendo direto na veia da empresa. Ao bater na veia da empresa, eu preciso cortar investimento, vou cortar CAPEX, não tem jeito, obrigatoriamente, porque o custo é tão baixo, preciso cortar, então vou cortar investimento. Cortando investimento, eu vou enfraquecer a minha cibersegurança, cyberresiliência, tá certo? Impactando a cyberresiliência, obrigatoriamente, pode causar ou aumentar as interrupções que eu vou ter. Ou seja, uma vulnerabilidade operacional acaba impactando na veia, numa interrupção, né, na resiliência que eu tenho, e vai amplificar a pancada. O que isso significa? Que esses nós aqui, esses elos, de um risco para outro, eles vão se amplificando risco a risco. Quando chega aqui embaixo, o impacto não vai ser um impacto severo. Pode ser um impacto massivo, caso eu não tenha tomado providências ao longo do caminho. Caso eu não tenha me preparado, me antecipado para levar essas pancadas. E isso daqui não tem prevenção. Vocês entenderam o que eu falei? Não tem prevenção, porque isso aqui é o desencadeamento do efeito cascata. E isso nós só vamos enxergar, os 7 elos aqui no caso nosso aqui, com a questão da interconexão. Então, até que eu falei, qual é o efeito cascata aqui? Da geopolítica à interrupção cibernética. Podem ter outros efeitos cascata? Claro que pode ter. Cabe a nós, aí sim, aí entra a área de riscos para desenhar isso daqui. E eu brinco sempre, o mapa do inferno mas tem que ser desenhado. Porque isso aqui não é um mapa de inferno totalmente, né, inexequível, inconcebível, não é um ponto fora da curva. Isso aqui é uma realidade hoje, com várias empresas, inclusive empresas brasileiras, que é obrigaram a tirar do CAPEX, porque não tem grana para isso, não tem orçamento para isso. Então, senhores, o que eu falo aqui? A leitura nossa qual é? Cada elo amplifica o próximo. A ausência de cyberresiliência, que é o último lá, transforma a pressão financeira em interrupção operacional prolongada. Vocês entenderam? Quer dizer, então amplificou de tal forma que a própria essência do risco ela foi modificada. E é isso que nós temos que enxergar. Então, viram vocês que ele sai aqui do amarelinho porque a geopolítica aumentou o custo da rota, aumentou o preço do seguro, que ficou mais caro, ó, chegou aqui embaixo, tá certo? Já está no vermelhão, já está com uma amplitude muito grande. Por quê? Porque veio aumentando e a gente não cuidou do caminho a ser percorrido. Tá certo, senhores? Isso é um ponto fenomenal, que nós temos que estar entendendo esse jogo, certo? E esse entendimento cabe a quem? Ao diretor financeiro? Não. Cabe ao diretor presidente? Não. Cabe a nós da área de riscos. Essa interconexão cabe a nós. Nós temos que ser, na verdade, o maestro para fazer a empresa trabalhar com esse foco, olhar, verificar,
principalmente, senhores, nos riscos considerados mais estratégicos. Isso, no meu ponto de vista, hoje é fundamental. E é isso que eu estou clamando aqui para vocês, para a gente trabalhar. Então, se a gente quer trabalhar com a Arara, eu preciso pelo menos trabalhar com 3 macrovisões ou 3 macrofases. Primeiro, eu preciso antecipar, certo? Depois, eu tenho que resistir e absorver. E depois eu vou dar uma resposta adaptada. Claro que a antecipação é feita antes, não é da hora que está acontecendo o evento. Se estiver acontecendo, eu já dancei. Porque eu não vou conseguir resistir, absorver e nem responder adaptado, a não ser que eu tenha muita flexibilidade e tenha uma experiência muito grande. Isso é realidade, senhores, não é falar bem ou mal, não é? Isso faz parte do dia a dia. Então, o que é antecipar se a gente for olhar o framework da ISO 31050? O antecipar pela ISO 31050 é eu fazer o ciclo de inteligência, estou buscando a informação que está aqui no mercado, fontes abertas, aqui não tem ciclo de inteligência, não tem capa-espada, não tem espionagem. É o que está aberto, o que está disponível para a gente. E eu vou montar cenários. O que são cenários? São as conexões, né, que os riscos ou os eventos que eu estou tirando daqui, eventos, incertezas críticas, não se quiserem dar, vão ter. Então, a pergunta que eu tenho que responder nessa primeira fase é: o que pode vir pela frente? É incerteza. Eu não tenho certeza. O que pode acontecer? Então, eu preciso montar o ciclo de inteligência e montar cenários. Isso eu estou fazendo antes. Resistir e absorver. O que é resistir e absorver? Eu tenho que ter ideia clara do que vem pela frente. Então, aqui eu faço o quê? Desenhei o ciclo, fui atrás das informações, interpretei e montei cenários. Vou analisar. Analisar o quê? Verificar as possibilidades de quê? Das interconexões que existem. Qual é a magnitude e o tamanho do impacto? Para quê? Eu preciso resistir e absorver. Eu não posso quebrar no primeiro assoprão. Não posso quebrar. Então, aqui entra o quê? A análise de riscos. Então, a análise de risco é feita em cima de cenários que nós montamos, visando uma antecipação. Tá certo? Então, aqui eu sei o que eu vou estar esperando e a empresa tem que estar preparada, por quê? Porque vocês já fizeram esta previsibilidade, já colocaram essa prospectiva em cima. E eu tenho que dar uma solução. Quando eu falo eu, é a empresa, né? Não é a área de risco só que não tem permissão, isso daqui que não conhece tudo. Mas tem que dar o quê? Uma solução que é responder de forma adaptada. O que dá para fazer, como que eu vou fazer, com quais recursos que eu vou fazer. Eu não posso colocar um ponto de interrogação aqui e simplesmente a empresa falar: não temos recurso. Então, se não temos recurso, a gente vai assumir o que vem pela frente, é isso? A gente vai assumir quebrar, sair fora do mercado? Essa é a nossa única saída que nós temos? Não acredito que isso seja uma realidade, senhores. Desculpe, não acredito. O que nós temos que pensar é justamente isso: modelo de negócio, produto, serviço, frente aos o quê? Eventos, aos cenários, ao mundo hoje que estamos vivendo. Alguma coisa nós temos que fazer, certo? Não podemos ficar simplesmente aceitar que vai levar a pancada e não tem o que fazer, certo? Então é isso, é impossível. Então a Arara, ela visa o quê? A resiliência. Isso está na norma, está escrito na norma isso daqui. Ela não está dizendo para a gente se prevenir, evitar, vai chover demais, vou evitar, não vai chover. Guerra é nossa, nós que temos que se virar. Infelizmente é isso. Ninguém aqui é Deus, muito pelo contrário, mas nós temos que ter a visão trabalhada de um modo mais técnico, senhores. É essa a posição nossa. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho este framework aqui. Viram vocês que eu estou dando? Eu dei um problema para nós aqui, estou dando uma solução da norma. A norma é a nossa solução feita desse jeito. Como que vai fazer? Né? Que framework que vai usar de cenários ou de... Isso é o de menos. Isso é o de menos. Você tem que ter a visão que tem que ter o quê lá? Quais são os produtos que temos que ter? Isso é o pulo do gato. Então, para eu poder estar respondendo e antecipando, né, o primeiro A, é o mais difícil que eu falo, pouco mais trabalhoso. Pouco mais trabalhoso. Mas nós temos que fazer isso aqui, que é buscar informação e criar cenários, obrigatoriamente. Esse é o primeiro A. Se eu não tiver esse primeiro A, eu não vou ter o restante, senhores. Não tem como eu ter o restante. Não tem, a não ser que Deus abençoe a gente lá e a gente está preparado automaticamente.
o segundo Rá, que é o quê? Eu tenho que ser resistente e absorção. É com o quê? A gestão de riscos, obrigatoriamente. Então, a gestão de risco é que vai levantar o quê? O impacto, vai levantar a chance, vai levantar as causas que nós vamos ver. Então, é isso aqui, ó. Estão vendo vocês que a gestão de risco ela entra para suportar. E é claro e é óbvio que para criar cenários eu uso impacto cruzado. Para fazer a gestão de riscos num nível estratégico, eu tenho que usar o impacto cruzado. Então a gente não vai abandonar esta ferramenta, mas tem que usar. E para fazer a resposta adaptada, nós vamos estar usando o quê? Nós vamos usar a nossa imaginação, usar os nossos recursos que nós temos para desenhar o plano nosso de resposta adaptada, que é um plano de ação. Então, o plano de resiliência que a empresa tem que ter, senhores, é esse. A gente pode seguir o framework da McKinsey, o framework da Ernst Young, o framework do Igor Ansoff, que é muito bom, por sinal, que é uma parte disso aqui. Nós temos que usar. Algo nós temos que ter na mão. A gente não pode ficar olhando, né, com cara de paisagem, esperando cair do céu a solução. Isso a gente não pode fazer, certo? E ponto fundamental agora, tá certo? Tem que ter um sistema, seja ele qual for. Claro, estou falando do meu aqui, que é o Interrisk, mas tem que ter um sistema. Por que o sistema é importante? É impossível hoje empresas de porte grande estão na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, está na Bolsa de Nova York e usa planilha, senhores, pelo amor de Deus. Isso é mortal. Isso é mortal. Mortal. Desculpe falar abertamente, mas é. Não tem como usar. Não tem como vocês fazerem uma filtragem, tirar a informação. Não tem, gente. Desculpe. Tá certo? E aqui não é usar IA, não, só. Porque a IA ajuda bastante, mas não é a solução. A interpretação é nossa. A IA, o pessoal que mexe com tecnologia sabe disso. A IA ela ajuda muito, faz uma pesquisa maravilhosa, isso faz bastante, mas nós vamos sentar e cruzar a informação, e tem que cruzar. Porque às vezes ela pira também, não dá informação nenhuma, né? Dá informação contrária. Então nós temos que olhar isso daqui. Agora, é uma ferramenta importantíssima, muito importante, muito. Tem que ter. Então a IA tem que ter para a gente fazer pesquisa, cruzar, tirar dúvida, mandar pesquisar o mundo inteiro. Vai, tem que ir. Não tem como não usar. Vocês entenderam? Não tem como não usar hoje. Nós temos que usar. Então, senhores, esse era o recado que eu queria passar para vocês, fruto de uma reflexão do brasiliano, e queria passar para vocês. E agora o final aqui, que eu acho que é importante para nós, né? Já que tem a primeira, né, o objetivo nosso, e temos nós aqui como reflexão. Então, senhores, em ambiente, tá certo? Altamente volátil, interconectado, complexo, acelerado e exponencial, eu, brasiliano, gestão de risco, não posso ser responsável, negacionista, e responsável é chutar e valer com a sorte, tá certo? Negacionista, negar que aquilo lá pode acontecer. Não posso fazer isso. E principalmente incompetente, que aí é um quesito meu. Eu culpo os gestores de risco, os diretores, os presidentes, que deixam eventos que estão claramente previsíveis, que estão no radar do mundo inteiro, acontecer. Não tem como, é incompetência, senhores. É uma incompetência. Como também, na minha humilde opinião, foi uma incompetência dos Estados Unidos fazer o bombardeio e não esperar, escrevi sobre isso, inclusive, né? Não ter uma resposta adequada, não esperar uma resposta adequada do Irã. Achar que o cara ia levar a bomba lá e ficar quieto. Achar que ia matar todo mundo e ia ficar quieto. Não vai. E não teve pensamento lógico em cima disso. Vocês olharam o que eu escrevi aí no LinkedIn, vocês vão ver. Tem uma lógica por trás disso tudo. O pessoal do Irã detesta o americano, né, internamente achando que o pessoal ia se rebelar. Não vai se rebelar contra o status quo dele para o americano. Não vai fazer isso. É uma questão cultural. E ninguém levantou essa hipótese, pelo amor de Deus, como que isso não? Então, eu não posso colocar a culpa no destino. Não posso colocar a culpa em Deus, quem quer que seja. Tá certo? Quem for aí o da macumba, quem for aí o do evangelho, qualquer um. Eu não posso colocar a culpa no destino quando eu tenho ferramenta, metodologia e critério para estar olhando, para estar segurando, certo? Para estar ajudando a segurar. Então, senhores, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu falo com vocês abertamente, porque é minha obrigação fazer isso, né? Aqui no Brasil, em termos de interconexão, trabalhamos muito pouco com isso.
temos que trabalhar, e é um ponto que eu queria que vocês pensassem. Não tem desculpa de falar, não, eu não tenho tempo, não, é muito complexo. Não é complexo. Trabalho vai ter sempre, senhores. Tem que fazer, porque se a gente não fizer, nós vamos estar sendo o quê? Cegos. Cegos. E não cego pela luz forte, não. Cego, colocamos uma venda nos olhos, não quisermos enxergar a realidade. Desculpe. Hoje, eu, brasileiro, não aceito mais as empresas que não têm isso daqui. Tem que ter, senhores. Nós temos que ter isso para poder fazer. Tem clientes meus que eu coloquei por escrito. Falei, senhores, tem que usar. Você não está usando porque que eu acho bonito. Estou usando porque está usando porque é necessário. É necessário. Não estou fazendo você comprar ferramenta nenhuma, não. Tá certo? Mas tem que usar metodologia. Isso é metodologia, senhores. Eu estou discutindo com vocês aqui metodologicamente falando. Entenderam? Metodologicamente falando. Não estou discutindo aqui ferramenta A, B, C ou D. Coloquei o final lá, o Interrisco, que não vou colocar o do concorrente meu, óbvio, né? Mas coloquei lá porque é óbvio nosso. Então, senhores, o que eu quero salientar é isso. Então, a interconexão veio para ficar. O meu artigo que está no LinkedIn, leiam lá, critiquem à vontade, não tem problema nenhum. Eu acho uma benção quando o pessoal critica, porque a crítica faz a gente repensar, né, aquilo que a gente escreveu, aquilo que a gente tem como, às vezes, como um paradigma interno, um dogma nosso, né? E é importante ter essa crítica. Eu acho que o mercado, o nosso mercado brasileiro, nós temos que crescer com fóruns, com discussões mais abertas, discussões tranquilas, não precisa bater no outro para estar discutindo, né? Isso é um ponto fundamental. Não é torcida de futebol, muito menos política, mas é a gente ter o pé no chão para saber o que vale, o que não vale, o que serve, o que não serve. O que eu entendo hoje, com os meus 70 anos esse ano aqui, que eu estou fazendo, não pode ficar fazendo mais do mesmo, porque não vai dar resultado. Infelizmente é isso. Mais do mesmo não dá resultado. Então, senhores, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo bate-papo, pelo carinho de vocês aí, como sempre, tá certo? Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu estou à disposição, tá certo? O material aqui, alguns perguntaram aqui se o material vai para vocês, sim, tem que ir para vocês. Se não for, a gente aperta aqui o nosso amigo Marco Júnior, é ele que é o culpado, tá? Não sou eu não que não manda, tá certo? Brincando com vocês. Mas estamos à disposição e repensem isso. Eu acho que é importante a gente fazer fóruns, ter mais espaço para abertura para a gente poder estar conversando, fazer um evento, talvez, pode ser até um evento digital, mas que a gente possa trocar ideias e vocês possam colaborar. Ok, senhores? Bom, cheguei aqui na minha marca do pênalti, 16h58, né? 2 minutos para as 5. Aqui já são 9 da noite. Então, bom lanche para vocês. Para mim vai ser um bom jantar. E até o próximo webinar, se Deus quiser, aí no Brasil. Muito obrigado, senhores. Até a próxima, então.